O Brasil precisa de boas histórias. Eu sou Ézio Rezende e no ano que a Fundação Projeto Pescar completa 50 anos de transformação social, 50 anos de impacto, milhares de jovens impactados por esse projeto que une voluntariado, une conhecimento e une entusiasmo e a coragem de mudar. Nós queremos compartilhar essas boas histórias. E eu tenho a felicidade de estar hoje aqui no nosso segundo episódio com 3 lideranças que não só fazem parte dessa história, mas ajudaram a construir essa história. Estamos aqui com o Cristiano Renner. Muito obrigado, Cristiano, por estar conosco. Prazer de estar aqui, Ézio. Rubens Hembe. Muitas histórias temos, hein, Rubens? Muita coisa para compartilhar, muitos desafios foram vencidos, não só na época, mas ainda continuamos, né? Exato. E ao meu lado aqui, Edgar Bortolini. Isso. Que além de participar da história, continua ainda fazendo a história, né? Nativo, é. Nós vamos conhecer, rapidamente já vamos conhecer essas histórias. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco. Valeu. Esse aqui é o segundo episódio. Nós estamos fazendo a primeira temporada neste ano que estamos comemorando 50 anos de Pescar. Nós queremos resgatar muitas dessas histórias para o público. E para essa rede, né? São mais de 41 mil jovens formados, transformados nessa história. Se a gente multiplicar esse número aí por 3, que minimamente é o número da família que impacta, nós vamos chegar em quanto, engenheiro? 120 mil? 123 mil. 123, sempre é bom ter engenheiros na mesa, né? 123 mil jovens, 123. Além e a sua família direta, impactados nesse projeto. Impressionante, né? Cristiano, eu sempre fico pensando, principalmente quando a gente vai numa formatura, e se o Geraldo não tivesse dado aquele passo lá em 76, esses 41 mil, esses 123 mil pessoas não teriam vivido isto. Mas hoje nós queremos conhecer a história de vocês. Cristiano, como é que a tua história, um líder, um empresário, se cruzou nessa pescaria aí que não tem peixe, Cristiano? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer poder estar em tão nobre companhia, né? É muito legal a gente voltar a se ver, né? Ainda mais para, digamos assim, o Rubens e eu, que agora já nos aposentamos do pescar, né? Já partimos para outros desafios. E então quero primeiro agradecer o convite, Ézio. Me senti muito honrado. E pois tu sabes que eu estava pensando na minha história, né? Como é que eu ingressei no pescar? É uma coisa curiosa, né? Porque às vezes parece que o mundo conspira para a gente fazer algumas coisas. Eu vinha de um período em que eu tinha sido executivo na empresa da família, nas lojas Renner. Grandes lojas Renner. Isso. E aí, ali como CEO da empresa, culminou que a família decidiu vender a empresa e eu eu coordenei essa venda dessa empresa. Então eu já tinha uma certa experiência, né, no ramo dos negócios, como executivo, né, e como sócio também, né, porque nós éramos sócios da empresa, acionistas. E isso me conduziu assim para pensar que eu poderia também um dia me dedicar a um serviço comunitário, né? Então isso despertou em mim uma certa vontade de me dedicar a um serviço comunitário. Por quê? Porque eu achei que a experiência que eu tinha angariado ali eu poderia utilizar para também ajudar outras pessoas, né, que pudessem evoluir em cima disso, né? Isso foi uma das coisas que, vamos dizer assim, eu já vinha com essa sementezinha na cabeça. E aí o Carlos Kreff, da Memphis. Né? Vocês estão lembrados do Kreff, da Memphis, né? O Carlos Kreff da Memphis me convidou para ser paraninfo da turma. Ah. Aí eu fui ser paraninfo da turma e isso foi mais uma dose, né, para reforçar a ideia de entrar num projeto comunitário. E, por fim, eu já tinha sido presidente do CDL e eu estava presidente da Associação dos Empresários do Humaitá Navegantes.
E a prefeitura tinha um projeto que era umas obras e construção de casas na entrada da cidade. E eles, ao fazerem essas casas para essas pessoas mais necessitadas, eles queriam também prover emprego, né? Eles pensaram em unir o útil ao agradável, quer dizer, vamos providenciar um lugar digno para as pessoas morarem, né? E vamos também buscar um emprego para essas pessoas, né? E aí eles vieram para a associação, né, e nos colocaram, olha, nós estamos fazendo esse projeto todo na área de vocês, né, o Humaitá Navegantes, naqueles bairros que eles estavam fazendo, né? Então, nós gostaríamos que vocês se engajassem em algum projeto comunitário para desenvolver essas pessoas para poderem assumir algum emprego, né? E aí até sugeriram o projeto Pescar, né? Que tem muito a ver, né? Isso. Eles queriam dar estrutura Isso. e gostariam que as pessoas conquistassem os seus trabalhos, ou seja, seguissem a sua pescaria. Exatamente. Até porque, curioso, né? Eles tiveram uma reunião, por exemplo, com papeleiros. E os papeleiros disseram o seguinte: pessoal, vocês não pensem que nós queremos continuar sendo papeleiro. Nós queremos evoluir. Né? Então, o estímulo que eles tiveram foi muito interessante. Da própria comunidade. Da própria comunidade, a qual eles queriam beneficiar com novas residências, e essa comunidade disse: por que nós precisamos ser papeleiros? Nós podemos ser mais do que isto. Maravilhoso. Né? Tá? E aí, isso instigou o pessoal da prefeitura, né, a melhorar o projeto deles, né? Então, eles melhoraram o projeto deles, vieram falar conosco, né, com essa nova ideia, né? E aí foi o tapa inicial para a gente buscar uma nova forma de organizar isso, né? Uma empresa só, a nossa empresa lá, no caso do DC Shopping, nós não nos considerávamos fortes o suficiente para capitanear um projeto desse, né, para levar ele sozinho. Então, o que nós fizemos? Né? Nós fomos buscar outros associados da associação dos empresários do Humaitá Navegantes e fizemos daí um projeto colaborativo, né, onde entraram várias empresas da região, né? Vocês estão lembrados disso? Né? Foi o primeiro, a gente até chamava carinhosamente de consórcio. Isso, exatamente. Consórcio. Formamos uma espécie de consórcio. Isso, Ferramentas Gerais, Fiatesse, várias empresas lá, Ouro e Prata. O Cristiano, hoje a turma chamaria, vocês criaram um ecossistema de transformação social. Hoje o nome é esse. Mas foi muito interessante. Então, e aí tem uma coisa curiosa, assim, nesse garimpo que nós fizemos para juntar os parceiros no projeto, eu me lembro direitinho a reunião que a gente teve com o Sérgio Beck, né, da Fiatesse. O Sérgio Beck, eu vi emoção nos olhos dele. Né? Quando eu fiz a sugestão, né, eu vi o Sérgio Beck com emoção nos olhos. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Né? Ou seja, ele estava mais ou menos numa fase parecida com a minha. Né? Ele queria fazer alguma coisa, algum projeto social. Né? E aí ele prontamente o Sérgio entrou o primeiro a aderir. Isso, aderiu ao projeto, e não só aderiu, como depois, quando nós passamos por uma dificuldade no grupo para conseguir acertar e organizar, o Sérgio foi o cara que organizou o grupo. Né? Que legal, hein? Foi muito bom. Então, e a primeira unidade foi na Fiatesse, não foi? Isso, a primeira unidade foi lá na Fiatesse. Então foi um negócio assim, muito motivador, né? Eu que vinha já de uma carreira de executivo, já tinha alguma realização profissional, né? Então começou ali uma nova etapa da minha vida com um projeto comunitário e que eu queria sempre fazer. Cristiano, nós estamos falando aí desse projeto que começa a inaugurar um capítulo de consórcio na Rede Pescar. Mais de 20 anos, né? Sim, mais de 20 anos. Foi lá pelo final da década de 90. Vendemos a loja Renner em 98. Isso aí deve ter sido 99, 2000, por aí. Né? Nós temos aí, então, centenas de jovens que esse consórcio transformou. Já formamos muitos jovens. Maravilhoso. Muito obrigado, Cristiano. De nada.
Rubens, nós estamos aqui, agora estava me dando conta, olhando para você, nós temos 3 segmentos diferentes, né? Tem o comércio, saúde e tecnologia. Tecnologia. Doutor Rubens, como que o senhor entrou nessa pescaria aí que não tem peixe? Pois é, existem coincidências também. No final da década de 90, nós estruturando a empresa com sua gestão e começando a olhar todos os pontos que eram importantes a gente avaliar na gestão de uma empresa e estava começando a falar mais em voluntariado e responsabilidade social das empresas, o que não era muito praticado antes aqui no Brasil. E aí, com isso, eu digo, eu vou dar uma estudada nisso e comecei a olhar, mas eu vejo assim, que sempre empresários querem ver não só o fato acontecendo, mas querem ver os resultados disso. E, normalmente, assim, as coisas que eu estava buscando, diz assim, não, pode colaborar com tantas cestas básicas, não sei o quê, pode colaborar com medicamentos, mas assim, e o resultado efetivo disso? Então, estava nessa procura e encontrei num fim de semana meu amigo Luiz Carlos Matti, que era sócio do Geraldo, e eu falei com ele, assim, casualmente nisso, num domingo à noite, e ele disse assim, não, espera um pouquinho, que está perdendo tempo. Em primeiro lugar, eu quero te convidar já para ser paraninfo de uma turma do Projeto Pescar. Segundo lugar, eu gostaria que tu fizesse uma visita na escola de terceiro visão. Eu não aceito não, está resolvido. Estilo Matti. Estilo Matti. Então ele entrou assim e eu realmente fiz esse projetinho pessoal aí. E na final da década de 90 nós já decidimos rapidamente depois, porque o Matti dizia assim, é só ter uma sala de aula, um professor e boa vontade. Então, e o voluntariado começava assim. Depois disso, depois dessa decisão feita, eu tive ainda a felicidade de ser a última escolinha que foi informada que iria existir para o Geraldo Link. Geraldo Link também eu conhecia desde meus tempos de jangadeiros, a gente velejava junto nos barcos dele, etc. Depois nos separamos e agora, depois, voltamos com essa história do pescar. E eu conversando com ele estava já bastante doente, já bastante cliente lá do laboratório, eu conversando com ele, e o Mati disse assim, vai lá e conta a história, diz que tu vai abrir uma escolinha que ele vai ficar muito feliz. E a dona Rosa estava lá, por favor, vai lá que a melhor coisa que pode acontecer para ele. E realmente, ele estava lá no Moinhos de Vento e eu fui fazer uma visita, informei, ele realmente ficou muito emocionado, e mais emocionado eu fiquei, porque 2 semanas depois ele veio falecer, mas foi uma historinha que ficou na minha mente com essa história do Geraldo. Então, assim eu entrei nessa linha e fui rapidamente fui galgando passos, subindo a escada da gestão no pescar. Porque, assim, aquela época era, como nós estávamos falando antes aqui, a Rose estava levando o barco muito bem após o falecimento do Geraldo, mas precisava de um reforço. E fui lá, comecei a dar um auxílio para ela em poucas coisas. Me lembro quem estava lá era o Ézio, era mais 2 outras pessoas, e muito boa vontade de tocar a coisa adiante. E aí, então, desde aquela época, nós começamos a trabalhar junto, e eu fui, então, junto com o Pescar, fui crescendo junto com o Pescar, desde os primeiros passos, para que a gente tivesse um bom resultado mais adiante. Mas foi um tempo de muito aprendizado e muito, se lembras bem, nós tínhamos muito boa vontade e até deu certo. Deu certo. Está dando certo, né? Certo. Nós temos aí milhares de indicadores vivos, né, para comprovar que está dando certo. O seu Geraldo, né, a vibração dele talvez tenha sido parecida com a do Becker, né? A vibração dele quando abriu uma unidade era a extensão, assim, era uma realização que ele tinha com isso. Eu fico imaginando essa cena que o senhor relatou agora,
lá no hospital, né? Ele precisando de energia, de coisas boas, e receber essa notícia, aquilo deve ter sido um acalanto, deve ter dado um carinho para ele, numa coisa que ele valorizava muito, muito, muito. Agora, vocês três têm uma característica, já queremos te ouvir, Bortolini, mas antes disso, três têm uma característica que é o seguinte, que é esse entusiasmo. Esse entusiasmo que vocês demonstraram, eu posso falar com tranquilidade que eu sou testemunha ocular disso, né? Eu participei aqui com todos. Esse entusiasmo, ele transbordou tanto que naquele momento que o seu Geraldo faleceu, Dona Rosilink assumiu a fundação, e a fundação, quando o seu Geraldo faleceu, perdeu o planejamento estratégico, não tem problema, mas perdeu o planejamento estratégico, perdeu, de certa forma, os recursos que tinham, então ela precisava de muito, muito apoio e de muita liderança para seguir adiante. E aonde que ela foi buscar essa liderança? Em pessoas que já estavam demonstrando esta afinidade com a proposta de ir além de dar o peixe. Então, por isso que vocês foram pescados aí logo no início. Olha o Cristiano, olha o entusiasmo do Cristiano. Vamos convidar o Cristiano para chegar aqui mais perto. Olha o Dr. Rubens, olha o entusiasmo que ele está com o pescar. Eu lembro que o senhor reuniu toda a turma do Weiman e a gente foi lá, fez o lançamento, os funcionários vibraram para fazer o lançamento do projeto. Tem muita coisa boa aí. Mas, Bortolini, eu não sei, mas eu arrisco dizer que a tua participação aqui dos três foi a primeira, né? Porque foi lá no tempo da Parques, não? Isso. Conta um pouquinho, como é que é mais antiga, como é que a história do pescar se cruza com a tua história? Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, Wes, para dar esse depoimento, né? Não, eu estava, enquanto o Rubem e o Cristiano falavam, eu estava pensando, né, puxando na linha do tempo, né, o fio da meada, né. Então, a questão, acho que comigo iniciou em casa, né, os pais, né, porque eles tinham uma indústria de móveis, né, e logo cedo a gente atuava na indústria de móveis e lá todo o maquinário, tudo que tinha era feito ali mesmo, né. Então, o meu pai chegou ali no 4º Distrito, ali em 1941. Era vizinho do Cristiano, então? Era vizinho do Cristiano. Em 1941. Na enchente mesmo, antes ou depois? Um pouco antes. E as fábricas estavam ali na Olinda e na Félix da Cunha. Tinham 2 fábricas ali. Tá. Então, o meu mundo foi de fábrica. Ele foi industrial, o meu mundo, né? E o meu pai era muito voluntarioso, minha mãe também, né? Se envolviam em obras sociais a todo momento, né? Eu acho que eu peguei esse fio aí condutor. Esse vírus, como dizia a Dona Rose, esse vírus social. Isso. E tinha muito sempre de ajudar, atuar no coletivo, ajudar, né? Mesmo nos colégios onde eu passei, eu sempre ajudei muito os colegas, as turmas, etc. Mas, em determinado momento, as fábricas eram baseadas em madeira convencional e o processo, a tecnologia evoluiu, né? Ela foi toda para MDF, fórmica, compósitos, tudo isso aí. Então, a fábrica mudou de configuração, né? Mudou até de município, enfim, isso já é nos anos 80, né? Então, de 41 a 80, esse recorte. E aí o meu pai me deu a opção, ele queria que eu fosse engenheiro, né? Ele acreditava muito em tecnologia, alta tecnologia. Que legal. Eu segui na engenharia elétrica, na eletrônica, aí fiz a engenharia, e aí eu dividi o meu tempo, eu tinha 2 bonés, né? Um era durante a noite, eu era professor de engenharia, né? Durante 25, 30 anos. Tive muitas turmas, né? 20 mil alunos. Na né? PUC? Na PUC. Na PUC, 20 mil alunos. E durante o dia eu tinha indústria eletrônica. Né? E aí, na hora de escolher onde atuar, tudo e tal, eu vi que tinha um empresário que se destacava muito no mercado, que casualmente estava ali no 4º Distrito e era muito destacado, que era o Paulo Renato Ketzer de Souza. Né? Daí que veio a sigla Parques. Parques. Né? A Parques.
E Todo aí, mundo pensava que era americano. Isso. Era o Paulo Renato. exato. Eu sempre me baseava muito no que o Paulo Renato fazia. Ele atuava na DCE. Muito ativo na E DCE. ele era muito ativo e ele criou a Parks em 66. E eu o conheci no final dos anos 70, em torno de 1980. E aí nós tínhamos um relacionamento comercial. Eu atuava num banco, na engenharia de um banco, e usava os produtos da Parks. Em determinado momento ele me convidou, né, para assumir lá atividades ligadas à pesquisa de desenvolvimento e engenharia, né? Tá? E então eu comecei a atuar em 86, né? E aí, cruzando a indústria, as necessidades da indústria de dia e a sala de aula durante a noite, e ele também era professor, o Paulo Renato, de engenharia, também era professor. Nós conversamos, tivemos várias conversas e nós deduzimos o seguinte: pô, nós precisamos de mão de obra. Mão de obra para essa área de alta tecnologia não existe. A universidade não está formando. Né? Na década de 80, nós estamos falando. Essa história parece muito atual, né? Isso. Não existe o que nós queremos. Nós gostaríamos de formar alguém com a nossa cultura, né? E a segunda constatação minha e a dele foi o seguinte: o que importa não é a tecnicidade, o lado técnico, porque o lado técnico nós compramos, nós pagamos, nós formamos. O que importa é a característica atitudinal, comportamental do funcionário. Que remete um pouco ao que o meu pai havia falado lá nas fábricas, né? E disse: olha, eu escolho o funcionário ou fornecedor, eu ensino ele a fazer, mas eu não posso mudar a mentalidade dele. Os valores. Os valores. Princípios e valores. A primeira coisa que o meu pai olhava eram os valores. Né? Isso aí. Então, aí nós trocamos algumas ideias e ele disse: olha, quem sabe, Bortolini, quem sabe a gente faz uma escola aqui dentro da Parks, né? Eu disse: olha, uma boa ideia, formar uma escola técnica, né? Bom, mas aí ele se lembrou o seguinte: bem aqui perto, a fábrica estava na Pernambuco, bem aqui próximo eu tenho um colega da Fiergs. Eu vou lá trocar uma ideia, vamos lá trocar uma ideia com ele. Ele tem uma escola dentro da empresa. Aí nós fomos até o Geraldo. O Geraldo nos atendeu muito bem, ele tinha uma escolinha. Era 1989, 90. Tá? Ainda não era a fundação, né? Sim. Era uma escolinha técnica. E aí o Geraldo nos atendeu e disse: olha, dessa área aí que vocês estão falando, isso é alta tecnologia, vocês estão desenvolvendo o primeiro modem nacional, né? Um negócio assim fabuloso, tem software, hardware, isso eu não entendo. Eu tenho a minha escola aqui, tenho alguns procedimentos, se vocês quiserem formar uma escolinha de vocês, eu passo todo o conhecimento, gratuitamente, e ensino vocês a formarem. Tá? E pode usar o nome Pescar? Claro. Pode usar o nome Pescar. Pô, que bacana. E assim nós abrimos a primeira unidade ali na Pescar, ali na Pernambuco, né? Primeira turma. E a Parks ficou com turmas do Pescar, depois foi para Cachoeirinha, uma nova fábrica. A nova fábrica continuou com o Pescar. Ela ficou até 2012, 2011, por ali, tá? E nessa caminhada, eu comecei a presenciar alunos do Pescar que tinham passado lá na nossa unidade de Pescar ou em outras unidades. Aí o Pescar já estava mais encorpado. Estava mais musculoso. Isso, tinha musculoso. E eu comecei a ver dentro da sala de aula, eu perguntava para cada aluno no primeiro dia de aula o histórico dele, né? Da onde ele vinha e tal. E eu comecei a ver alunos do Pescar passando na engenharia. Na engenharia Que legal. Elétrica.
Pô, elétrica é Isso a mais difícil é a de mais todas. difícil. É o vestibular mais difícil das A engenharias. segunda constatação daqui, do banco escolar, foi o seguinte: eles eram muito bons. Eles se destacavam. Tu vê, incrível. Eles eram muito melhores do que os demais. Daqueles que tinham estudado nos melhores colégios de Porto Alegre. Isso aí foi a centelha, com a autoestima trabalhada. Eu disse para o Paulo Renato: olha, Paulo Renato, tem alguma coisa acontecendo e que eu acabei de concluir, ó. Além do atitudinal ser muito importante, tal, eles estão se destacando na área técnica. Eles têm os melhores graus, as melhores notas. Aí o Paulo disse assim, o doutor Paulo disse assim, isso é porque não se deve dar nada de graça. Eles tiveram que se esforçar muito para esforço receber isso na vida deles para chegar onde eles estão. Por isso que eles dão valor. Tá? Isso foi uma lição para mim, né? E aí eu comecei a propagar o Pescar, propagar assim palestras na Fiergs, no SIC de Cachoeirinha, e eu comecei a dar muitas palestras assim voluntariamente, né? Dizendo, olha, vocês façam isso, tem dado certo. Para os empresários, né? Para chamar mais empresários voluntários, né? Para a causa. E eu estava na Parks, o Paulo Renato tinha falecido, estava um período que eu fiz a substituição dele para passar para a família, né, fazer a transição, era 2009, e aí eu recebo a visita do Dr. Rubens. Eu acho que foi no almoço da DCE. Isso, foi no almoço da DCE que tu falaste, eu fui dar uma palestra. Isso. E nessa palestra eu falei sobre uma teoria também, né, que era o seguinte, como é que o Paulo Renato tinha falecido, disse assim, como é que o Paulo Renato, alguém essencialmente técnico, ligado à ciência, era muito forte na fé. E aí eu fiz um paralelo entre ciência e fé, que é muito atual hoje, né? Eu fiz tentei fazer esse paralelo. Muito bacana. Tentei fazer, né? Como é que ele, que era essencialmente ligado à ciência, um dia ligou uma chave e ele adotou a fé, mas não largou a ciência. E soldou, fez uma amálgama dos dois. Foi isso na reunião da DCE, no almoço, né? E o Dr. Rubens, eu acho que estava lá, né? Eu acho que... Com um anzol desse tamanho. Pronto para pescar. Pronto para pescar. Ele agendou uma reunião comigo na fábrica, foi lá, me convidou para colaborar na diretoria, eu fui com o maior prazer, né? E lá encontrei pessoas fantásticas, né? O Cristiano Renner, encontrei várias pessoas fantásticas lá. E dali em diante eu comecei a me dedicar mais ao processo Pescar. Por que o processo Pescar é tão bom? Por que ele dá tão certo? Por que ele transforma? Nós vamos chegar aí. Essa foi a trajetória. Nós vamos chegar aí. Esse primeiro bloco a gente queria apresentar vocês para os nossos, quem está nos assistindo, né? Entender um pouco essa trajetória de vocês e principalmente como essa trajetória que vocês têm de sucesso no meio empresarial, como é que ela se cruza com o Projeto Pescar. Porque vocês também têm em comum, justamente pelo entusiasmo, ter entrado organicamente na Fundação Pescar, naquele momento, né, iniciando aquele momento onde nós estávamos numa transição. As empresas, né, Cristiano, passam pelo problema sucessório, né? É clássico, né? Isso. É clássico ainda todo o trabalho que tem para fazer a sucessão. E a Fundação não foi diferente. Mais ainda, eu diria. Mais ainda? É muito maior. Mais ainda. Isso aí eu quero ouvir de vocês agora nesse segundo bloco, justamente porque, para quem está nos assistindo, nós temos 3 ex-presidentes da diretoria voluntária da Fundação aqui conosco. E que foram as lideranças que fizeram o Projeto Pescar sair do entusiasmo. A Fundação, como pessoa jurídica, ela é de 95. Então, vocês constituíram, basicamente, a governança da Fundação de forma profissionalizada, os 3 em cada um dos seus mandatos. E esse nosso segundo momento aqui é um pouco para
para entender como foram esses desafios, né? Como foi uma vida empresarial, participando e ajudando uma organização social que é diferente, mas também tem coisas comuns do ponto de vista de gestão. E queria conversar... Eu me lembrei que, graças a essas coisas, nós estamos comemorando 50 anos. Graças ao nós tivemos a habilidade, nós todos, coletivo, tivemos a habilidade de construir o nosso próprio futuro, ficando independente dos fundadores, que é o que mais comumente acontece nessas entidades, é que quando o fundador vai, a fundação foi junto, ou a entidade vai junto. E isso a gente conseguiu de uma forma, com várias cabeças, em vários momentos, levando a esse caminho de sustentabilidade, de permanência e... Perenidade, né? Exatamente. Rubens, aqui eu tô com uma colinha, ó. 2007 ali, um pouquinho antes, o senhor assumiu a presidência da diretoria. Quer compartilhar um pouquinho dos desafios que chegaram naquela época? Lembra de algumas coisas que marcaram? Muito aprendizado. Muito aprendizado, porque realmente a gente foi muitas vezes tendo que dançar conforme a música. A gente teve que ir adaptando práticas nossas a uma inexistência de legislação no início. Quando nós começamos, quando o Martin dizia, bota uma escola, bota uma sala de aula e um professor e está tudo resolvido. Quer dizer, as coisas foram tomando um rumo de regulamentação, de colocação em leis, porque estava trabalhando com jovens, então era o Ministério da Educação, às vezes não era mais o Ministério da Educação, era Ministério do Trabalho, da Assistência. Então foi toda essa... E que então isso a gente foi tendo que administrar e aprender durante um primeiro período para que a gente conseguisse sempre estar dentro das... A gente sempre correndo um pouquinho atrás da máquina, porque surgia a lei, vamos lá e tem que se adaptar e tem que seguir por aí. Então, acho que esse é um momento em que realmente o aprendizado foi maior e cada vez mais na eleição dos advogados. Hoje nós temos um comitê jurídico, né? Quem imaginaria naquela época que ia ser necessário? Não é de graça, vocês têm o comitê jurídico. É porque foi a necessidade, por exemplo, e mesmo isso aí se mistura com a captação de novas escolas. No início, nós íamos muito, quase que só por coração do empresário. Mostrar para ele o que estaria fazendo, qual era o bem que ele estaria fazendo, e com isso a gente tentava atingi-lo. Mas depois de algum tempinho começou o problema financeiro a acontecer e também as leis de educação... Os marcos regulatórios todos. Do jovem aprendiz. Então, já se teve que se adaptar que a empresa tinha que ter jovens aprendizes. E mais os do Pescar começou a ficar meio pesada. Então, tinha que adaptar a legislação colocando os jovens do Pescar no jovem aprendiz. Como aprendizes. Então, esses foi só poucos exemplos de que a gente teve que aprender muito e começar a ficar sempre dentro da legislação, porque, de repente, a gente poderia estar com o nosso trabalho todo inviabilizado, né? Então, acho que minha contribuição nisso, assim, eu acho que foi importante o aprendizado e a forma que a gente conseguiu levar esse projeto. E o senhor passou, então, o bastão para o Cristiano. Isso. Cristiano, uma fundação que não tem dono. Ela é um coletivo, ela é uma causa, mas que precisa de instrumentos de governança. Isso. Cristiano, presidente da fundação. Vamos ver quando é que foi o Cristiano. O Cristiano foi de 2010 a 2013. Sabe, Ézio, que eu queria começar me referindo a uma coisa que o Rubens falou no início, né? Da gente estar aqui, né? E eu acho que para a gente estar aqui, às vezes a gente observa instituições onde tem pessoas que se eternizam na instituição.
né? Esse, para mim, é o erro mais frequente que tem. Né? Eu acho que, vamos dizer, a gente teve o exemplo de pessoas sábias. O Mate era uma pessoa que eu considerava sábio, assim, sabe, pela idade, as coisas que manifestava. E a Rose também, porque a Rose fez um processo bem planejado da cabeça dela, né? Mas fez, né? De ir nos colocando e ir se retirando. É muito então, difícil isso. Ao mesmo tempo em que a gente coloca sucessores, a gente tem que saber ir se retirando, tá? Certo? É muito... E isso acho que é fundamental para a entidade, né? E por isso mesmo, vamos dizer, na minha gestão, me preocupei muito com governança, né? Levando em consideração isso. Na verdade, nós temos que conquistar novos adeptos, né, que vão trabalhar e se dedicar para a instituição, né, ao mesmo tempo que nós temos que limitar, né, o tempo de cada pessoa na fundação. Né, certo? Então, à medida que se dá esse rodízio, a dinâmica também vai acontecendo. Né? Quer dizer, a instituição vai se modernizando, né? Vai trazendo gente nova, novas ideias, né? Tá? E, digamos assim, se prende aos conceitos de raiz, mas moderniza o resto. Tá? Certo? Quer dizer, isso é muito importante. Não perder os valores. Isso, não perder os princípios e valores, né? A raiz, né? Mas saber mudar todo o restante. Né? Assim como eu vejo que hoje, na minha época também foi o grande desafio de conseguir novas adesões, né? Ao projeto Pescar, empresas e tal, né? Mas hoje esse desafio está cada vez maior, né? Porque hoje o desafio também está no lado do jovem. Né? Eu vejo muito isso, que o jovem mudou muito a cabeça dele. Né? Então, se nós não conseguirmos mudar junto, né? Entender o que está acontecendo, nós não vamos conseguir evoluir. Né? Então, nós vamos ter que trazer novas, né, ideias, né, e saber implantar essas novas ideias. Eu estou falando em nós, mas na verdade eu já tirei o time de campo, né? Estou aqui só por um convite, né? Mas a gente continua vibrando, né? Isso. Tá? Então esse foi o grande desafio, foi consolidar a governança, né, que já vinha da época da Rose, do Rubens e tal, já vínhamos pensando em algumas coisas, e eu acho que eu consegui consolidar isso. Né? Alguma coisa a gente teve que mudar depois também, né? Ficou mais realista que o rei, né? Algumas coisas, né? Tá? Mas foi uma consolidação e o grande desafio, né, de conseguir novas adesões, que foi muito difícil e continua difícil até hoje. Né? Esse é um paradoxo, né, senhores? Porque quando nós conversamos com o setor empresarial, o que normalmente, via de regra, a gente escuta? Olha, eu contrato pelo currículo e demito pela atitude. Quando a gente olha o currículo do Pescar, com lá mais de 60% desenvolvendo a atitude comportamental que tu comentasse ali no início, né, Bortolini? E quando a gente conversa e vê que o mercado não está encontrando os jovens que estão diferentes. E os jovens precisam também entrar no mercado. Esse vazio, essa distância que existe, e que o Pescar comprovadamente vem demonstrando que é possível apresentar esses dois mundos, e o entusiasmo de quem entra que não sai. A gente faz os encontros de dirigentes, 20, 15, 25 anos de parceria com o Pescar. Eu acho que às vezes falta aquele primeiro passo que vocês já deram, e que a gente espera que conversas como essa que nós estamos tendo aqui possa estimular esses novos passos. É que eu acho, Ezio, o próprio Pescar tem que mudar. Né? Vamos dizer assim, a nossa raiz continua sendo a mesma. Nós queremos, como um projeto social, né, formar jovens e dar melhores condições a eles. Né? Mas eu acho que a gente poderia adotar uma linguagem mais no sentido de que o Pescar pode sim ser utilizado pela empresa para vantagem própria, para resultado próprio. Porque a gente sempre frisou muito, não, a ideia do Pescar é colocar no mercado. Né?
quem sabe não tem que se pensar em abordar de outra forma, né? Já que está havendo hoje em dia está muito difícil de conseguir mão de obra, muito difícil. Todas as empresas que eu falo, o problema é o mesmo. É o mesmo, né? é o mesmo. Espera aí um pouquinho. Nós somos especialistas nisso, o Pescar é especialista nisso, né? Certo? Então, será que não é a hora de mudar um pouco a forma do Pescar abordar as empresas, né? Abordar elas como uma solução para o problema de mão de obra, né? E não mais dentro daquele, digamos assim, do social. O social cansou um pouquinho. Tá? Eu acho que tá um pouco... O ESG está desgastado. Tá? Isso eu já digo para vocês. Eu tenho ouvido aí de gente do mercado e coisa assim. ESG é um negócio que está desgastado. Tá? O social está um pouco desgastado. Por quê? Porque, de certa forma, o meio empresarial está se sentindo muito explorado. Muito demandado. Muito demandado, muito explorado, no sentido da palavra mesmo, né? Que os nossos impostos vão para o ralo, né? Vão tudo para corrupção e coisa ruim. Né? Então, o meio empresarial ele não quer mais saber muito do social. Né? O meio empresarial agora, o que ele quer é resolver o problema do apagão de mão de obra. Tá? Apagão, eu já ouvi essa palavra de vários empresários falando em apagão de mão de obra. Puxa, o Pescar é uma solução. Isso, só que o Pescar não se apresenta dessa forma. Ó, então, quem sabe... Deixa eu só aproveitar e chamar a atenção da nossa equipe de marketing. Ó. Olha aí, uma dica importante aqui de uma liderança que conhece bastante o Pescar. Mas sabe, Cristiano, que tem hoje, a gente há pouco tempo fez uma pesquisa de valor agregado com as empresas que estão conosco. Sim. E uma das coisas que eles apontam como um valor agregado é justamente poder contratar os jovens. E eles já percebem isso como um valor agregado. Ézio, quem está no Pescar. Quem está. Mas lá fora, o cara que está no apagão, ele não entendeu que o Pescar faz isso. Talvez ele a gente não tenha sabe que o Pescar melhorar faz a maneira de isso, comentar e apresentar isso para ele. Isso, Boa. Exatamente. Eu acho que tem que, entendeu? Tem que mudar a linguagem. Não é mais para a comunidade, é para a tua empresa. Sim. Entendeu? E outra coisa que a pesquisa mostrou foi o que o Dr. Rubens comentou do poder ainda do voluntariado. O quanto eles valorizam os funcionários poderem fazer aquele voluntariado, o quanto os funcionários se desenvolvem com isso. Sim. Mas está anotado, Cristiano, aqui, ó, num lugar muito importante. E tu passasse o bastão para quem na presidência? Acho que foi Bortolini, né? Pro Bortolini, exatamente, pro Bortolini. Tá certo. Bortolini, pegar minha cola, Bortolini. Agora que eu tô sem óculos. 2013 a 2017, daí. O que foi o desafio lá, Bortolini? Olha, eu acho que ali, quando eu substituí o Cristiano, né? Eu acho que os desafios, isso que o Cristiano falou, isso é a nossa tônica, né? O nosso dia a dia da Fundação, desde lá, né? Por exemplo, nós temos um programa, um processo, nós temos que é muito bom, né, de transformação, só que ele é elitizado, né? A nossa penetração é baixa. Então, nós começamos a analisar ali, eu acho que tivemos assim uma grande análise de como transformar o processo Pescar, né, num novo processo. Né? Então, aquele modelo que eu falei do Geraldo Link, nós chegamos no Geraldo Link, na empresa, né, na Máquinas Link, ali havia uma sala, era uma escolinha técnica, mas com diferenciais. Né? Isso que o Geraldo Link tinha. E nós replicamos esse modelo. E ele foi exitoso, né? E nós saímos da indústria, fomos para o comércio e serviços, né? Por exemplo, laboratórios, tudo. Atingimos outras áreas fora do chão de fábrica, né? Sim. Isso a gente teve muito êxito. Então, quando iniciou 2013, nós começamos a olhar dizendo o seguinte, olha, por que eu faço assim, eu sei, e tem dado certo. Né? Por quê? Né?
Mas eu tenho que olhar agora Como? eu faço de uma forma diferente. Né? Porque o chão de fábrica está muito envolvido com outras questões, e até nós já detetávamos a robotização. Né? Vem uma automação que nós chamávamos, né? Robotização, e vem o IA ali. Né? A gente já sabia que vinha o IA tal. Então, e tem essa questão do jovem, né? Que o Cristiano falou muito bem, do apagão, né? E o jovem hoje, dessas gerações, e isso vem se acentuando, ele é muito imediatista, né? Ele quer resultados a curtíssimo prazo, etc. Então, nós começamos a ter uma discussão ali também de identidade. Olha, o Rubem falou, nós seguimos as regras do Ministério do Trabalho, do social ou da educação? Então, nós começamos esse dilema, essa discussão, porque o Pescar sempre foi um programa diferente. Eu brinco nas reuniões do Pescar, né, que ele é uma jabuticaba. Jabuticaba. Tem uma funcionária da fundação, ela esteve em Brasília, né? E o funcionário lá em Brasília disse, poxa, mas isso é único no país. Eu disse, então é uma jabuticaba. Não, mas ele é um programa bom. Sim. Então nós começamos a pensar assim, pô, se ele é tão bom assim, como é que eu posso escalar? Sim. Como é que eu posso chegar na faixa dos milhões? Eu posso? Porque nós tínhamos a ideia em 2013, é a seguinte, dita pelo governo brasileiro, olha, jovens alvo de vocês, nessa situação, nessa faixa etária, deve dar uns 10 milhões no Brasil. Vocês são muito pequenos. Vocês transformaram 30 mil até agora, jovens diretamente, né? Isso. Vocês teriam que escalar. Mas aí vem o dilema. Se eu escalar, eu não perco a eficiência dessa transformação? Parece que sim. Parece que o olho no olho é fundamental para nós. É uma diferença forte. É uma experiência forte. O jovem descobriu um mentor, né? Descobriu mentores lá dentro daquele espaço social que ele está convivendo, seja o gerente de fábrica, um diretor, etc. Mais pertinho, Mortadelo. Aí. E ele descobriu ali o que ele não tinha ou não teve em casa. E aí ele fez uma substituição. Pô, se o doutor Geraldo chegou aí, eu posso chegar também. Né? Aí eu remeto à sala de aula, né? Então, nós começamos a ter essa discussão, sei lá, em 2016, 2017, ao longo de acompanhar os marcos regulatórios brasileiros, que evoluem muito, né? E nós somos muito únicos. E nós começamos a ter, eu acho que essa conversa foi até 2019, ela excedeu, né? Já entrou na nova diretoria. E nós acabamos, sim, encontrando uma resposta para isso em 2019, antes da pandemia. Sim. Nós dissemos, olha, nós temos que nos transformar. Nós temos um produto A, mas nós temos que ter agora o produto B. Eu até usava, né? O exemplo não é bom, mas em nessa faixa aí, 2013, 2017, eu usava a caixa de maisena antiga, né? Como exemplo. Eu lembro da caixa de maisena. Olha, a caixa de maisena funcionou, mas até a maisena trocou de caixa. Não quer amarelinha, dizer que... amarelinha. Não quer dizer que nós vamos abandonar a caixa, aquela... A maisena, né? A maisena. Não quer dizer, mas nós poderíamos ter um produto B. Uma embalagem diferente. Um produto mais rápido. Nós temos que ter uma máquina de transformação. Não fazer um ano, fazer 3 meses, 4 meses, fazer a transformação acelerada, né? Então, esses foram os meus desafios, né? E a governança também mantendo, nós aprimoramos os mecanismos de orçamentação nesse período, né? Inicialmente tu participaste, depois vieram outros executivos, né? Depois o Paulo Centeno, né? E os mecanismos de orçamentação foram muito bem desenvolvidos. E aí a nossa transparência
a nossa credibilidade enquanto fundação melhorou muito, porque a sociedade viu, pô, esse pessoal tem uma governança que é exemplar, os números deles são perfeitos, nós sempre terminamos o ano na marca do gol, né? Então, nós passamos a ter uma credibilidade maior dentro da fundação. E isso nos levou à questão do Carlos Eduardo Seco, né? Por termos uma credibilidade alta, mas aí queria chamar a atenção a uma doação do Carlos Eduardo Seco, que era um engenheiro, né? Ocorreu em 2015. 2015, que era metade do meu período, né? Então, ocorreu porque ele fez uma análise de 10 instituições, ele terminou em 3 instituições e nós estávamos na lista curta das 3. Isso foi em 2015, e ele deixou o testamento em vida em 2015. Isso ocorreu. Né? E com isso nos deu um endowment, né? uma força para nós irmos adiante. Muito em razão da governança, transparência. Exatamente. Bortolini tocou num ponto importante, né? Na verdade, pelo menos eu, na minha gestão, acho que o Rubens também já, né, na gestão dele, quer dizer, as finanças da fundação estão muito bem ajeitadas. Muito bem ajeitadas. E isso já vem da Dona Rose. Isso. Né? Desde que vocês pegaram aquele fundo da Fundação Avina. Fundação Avina. Projeto que gerou o fundo. Isso, que foi executou um projeto o primeiro fundo que a fundação teve. Né? Exato. E vamos dizer, eu acho que isso foi uma das coisas que também eu olhei com muito carinho, quer dizer, a gente está garantido de que isso aí está muito bem administrado e muito cuidado. Né? Quer dizer, o Pescar é uma das poucas fundações que tem uma situação financeira privilegiada. Né? E nas auditorias aqui. Bate na mesa. E nas auditorias, né? Não somente auditorias independentes, mas do próprio Ministério Público, né? Das fundações. A Procuradoria das Fundações nos audita anualmente. A Procuradoria das Fundações, né? Também, dito por ela, né? Sim. Nós nunca temos assim incidentes, ou se tiver mínimo, né? De correção. Então, isso aí nós sempre, desde lá nós aprendemos a fechar no centavo, né? Isso aí. E ter uma sustentabilidade. Nós somos sustentáveis, autossustentáveis, né? Isso. E depender o mínimo possível de governo. Isso aí. Os Conselhos de Endowment todos estão presentes nas nossas... Sim. Foi muito importante isso. Começamos na Avina a fazer o fundo, que a gente chama Fundo de Sustentabilidade da Fundação, que tem várias travas. O nosso conselho curador de governança tem blindagens específicas. É uma briga para conseguir um dinheirinho ali para aplicar, Exato. mas com toda uma governança. Né? Aí o Dr. Rubens participou e liderou esse processo, diretrizes do conselho curador. Até aproveitar para mandar um abraço para a Maria Helena, né? Que nos ajudou bastante nesse processo. Foi fundamental. Também voluntária do Projeto Pescar, ex-conselheira. Inclusive nessa renovação que o Bortolini falou, né? Ela foi fundamental. Metodológica aí de abordar mais um público maior e tal, tudo isso ela ajudou muito. A Maria Helena foi muito instrumental, ela foi fundamental, né, naquele período também, estratégico de redesenhar todo o projeto. Fundamental. Porque o desafio de uma organização como a nossa, que vive só de doação, que se tem um tsunami econômico e as doações não acontecem, o compromisso das turmas continua. Exatamente. Então isso a gente aprendeu lá em 2006, 2007 com a Avina, que era ter esse fundo de sustentabilidade, e a meta, não sei se os senhores se recordam, era ter pelo menos 3 anos de operação garantida, caso tivesse um tsunami econômico, para que a fundação cumprisse todas as suas responsabilidades. E isso foi potencializado com a doação do Carlos Eduardo Seco, e hoje nós conseguimos. Mas esse é um recurso que protege a responsabilidade que a gente tem com cada jovem e cada família. Isso. Porque vocês devem estar vendo aqui, quem está nos assistindo está vendo aqui na tela o QR Code, Sou Pescar.
que é uma campanha que nós temos para ter mais combustível. Isso. Nós precisamos de recursos para aplicar e aumentar esse número de atendimento. E para isso eu já aproveito e convido todos aqui que estão nos assistindo para participar da campanha Sou Pescar e agradeço a todos que já estão participando. Gente, a conversa está muito boa, mas o tempo, eu não sei se vocês reparam, mas ele não para. O tempo corre, não para. E eu queria nesse bloco fazer um convite especial para vocês aqui nesse bloco final, que com toda essa experiência que vocês tiveram no pescar, esse entusiasmo transbordando, que vocês agora nessa cadeira com toda essa experiência empresarial, vocês possam falar aí para os pares empresariais que tem sim esse peso, essa responsabilidade, Cristiano, mas também tem esse potencial para criar boas histórias para o nosso Brasil. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos empresariado brasileiro, lideranças que possam estar aí sendo contagiadas pelo exemplo de vocês. Ézio, nessas horas, eu sempre me lembro de uma história que ouvi de terceiros, assim, não conheci os protagonistas, né, mas fiquei conhecendo a história de um empresário brasileiro que se estabeleceu numa cidade nos Estados Unidos, uma cidade do interior, não era uma grande cidade, e aí ele começou a participar no que seria lá a Associação Comercial e Industrial, né? Ou seja, numa associação empresarial ele começou a participar. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Tá? E aí perguntaram para ele, quando ele se apresentou, o que ele fazia. Né? Aí ele disse, minha empresa faz isso, faz aquilo e tal produto, não sei o quê. Não, o que o senhor faz? Não, mas a minha empresa, não sei o quê. E tal. Não, o senhor o que faz? Tá? E essa pergunta era o seguinte, qual é o teu trabalho voluntário? Né? Porque lá já se sabe, desde jovem, já se sabe que para você entrar numa boa faculdade, você pode ter um currículo esportivo ou um currículo de trabalho comunitário. Né? Quer dizer, os dois contam. Né? Certo? Nós, infelizmente, nós não temos isso no Brasil. Sim. Né? Ainda, hein? Ainda. Ainda. Né? Nós não. Isso vem um pouco. Isso vem junto com a cultura. Né? Tá? Então, o nosso problema aqui é a cultura, porque a nossa cultura é de reclamar de tudo. Né? Nós só reclamamos, a gente só reclama e não faz nada, né, para mudar a situação. Né? Então, inclusive, isso eu já falei para certas pessoas que vinham só reclamar de digamos, situação política. Né? Tá ruim, não sei o que e tal. Tá. Já fosse numa manifestação, não fui. Então, não reclama que meu ouvido não é pinico. Né? Tá certo? Então, é a mesma história. Né? Quer dizer, a gente está sempre reclamando, né, e não faz nada. Né? E o pescar, ele é uma oportunidade de ouro para botar gente no mercado. Né? Então, ou seja, aquele jovem do pescar que eu consegui transformar a vida dele, ele pode ser meu cliente no futuro. Né? Certo? Eu estou transformando o mercado. Né? Eu estou botando gente nova no mercado. Né? Tá? Então, se, digamos assim, o coração talvez não seja a porta de entrada, né? A porta de entrada pode ser essa também, né? De ampliar o mercado. É um bom investimento. Isso, é um bom investimento. Além de tudo, né? é um bom investimento. Além de tudo, é um bom investimento. Né? Então, realmente, assim, se nós queremos mudar o país, nós temos que fazer alguma coisa, mesmo que isso não mude diretamente o que está acontecendo, mas isso vai ajudar a mudar no futuro. Né? Então, nós também precisamos ter um certo grau de paciência, né? Que o jovem não tem mais nenhuma. Né? Nós também precisamos ter um certo grau de paciência e persistência para fazer esse mundo mudar. Né? É o único jeito. Eu acho que o pescar está com o que o país precisa. O país precisa de que o pescar forma boas cabecinhas. Isso. Tá? E dentro de uma cabecinha boa, qualquer coisa técnica cabe. O problema é que o Brasil não está conseguindo formar essas boas cabecinhas, porque nós estamos vivendo uma crise de princípios e valores.
Eu acho que os princípios e valores estão sendo esquecidos no nosso país e a gente vê que nós estamos discutindo, todo dia na televisão, o que está discutindo? Princípios e valores. Isso, Os valores isso aí. estão sempre. Exatamente. E eu acho que isso que... Fala bem no microfone. Isso que é a base do pescar são os nossos conceitos de princípios, valores, que é o nosso diferencial. Esse é o diferencial do pescar. Então, trabalhamos, porque ninguém sai de casa bandido, ou do bercinho bandido, mas pode se encaminhar para um lado ou outro. E nós estamos perdendo essa guerra. Nós precisamos de mais entidades e parceiros que valorizem isso, porque esse é o nosso problema no país de momento. Nós estamos todos os dias falando em honestidade, estamos todos os dias falando em... Que é isso, gente? É uma coisa que nós dominamos e isso nós podemos passar para os nossos... Se nós conseguirmos isso, a parte técnica até eles se viram. Isso. É. Então, o seu convite é participe, se eu entendi bem. Na educação básica que a gente precisa dar para eles, em valores, princípios, comportamento, que nem eu falei. Atitude, né? Atitude, comportamento. Isso aí que é o nosso... Nós temos que ser forte nisso. Aliás, o nosso slogan é atitude e formação transformam vidas. É isso aí. Yes. Transformam vidas há 50 anos. E precisamos, nós já estamos preparando os próximos 50, viu? Mas é nos próximos episódios, mais na frente, certo. lá. Por enquanto, estamos resgatando a história. Bortolini, que mensagem tu deixa para os nossos, quem está nos assistindo, os nossos empresários, as lideranças? Isso. Então, as lideranças, eu tenho a impressão, assim, vendo lá atrás os meus pais, né? Que foram a raiz em casa. E depois o Paulo Renato, que me Bem pertinho aqui, me influenciaram muito, né? O Paulo Renato e meus pais, eles tinham alguma coisa em comum que eram os valores, né? Eu acho que foi falado aqui, né? Então, no caso do Paulo Renato, meu pai falava de outra forma, mas o Paulo Renato, quando ele fundou a empresa em 1966, ele pegou a máquina de escrever e escreveu propósitos da empresa. Propósito. Por que eu estou formando essa empresa? Né? Ele escreveu lá, a gente tem o documento, ele disse assim, essa empresa não deve ser guiada somente pelo lucro. O lucro é importante para remunerar a família, as famílias, os donos, os acionistas, pagar os empregados, etc. Mas o propósito deve ser o social. Uhum. Ou seja, essa riqueza distribuída na sociedade, cheia de valores, né? Riqueza com valores, com exemplos, né? Uhum. Isso vai gerar uma transformação. Né? É o que muita indústria faz, né? Lá na Serra, principalmente, quando a pessoa lá que está operando um torno, né? Uma fresa, né? Ela está chegando ao final do período dela de trabalho, depois de 30, 40 anos, né? Ele coloca ali o neto, o filho, né? Ele encosta na máquina do lado, encosta o neto, o filho, e começa o aprendizado ali, né? Uhum. Muitos dos valores da empresa, começa assim. Então, eu acho que é isso, é chamar o empresariado, porque essa transformação tem que partir de voluntariado, do empresário. Tá? Só assim nós vamos mudar toda a condição socioeconômica do país, né? E é um país belíssimo, tem grandes riquezas aqui, né? Compete a nós transformar essa riqueza em valor, né? E nós temos que continuar essa caminhada. Ezio, eu queria só falar mais uma Claro. coisinha que a gente sempre falou muito no pescar, né? Mas para nós empresários, ou para muitos de nós, não existe gratificação maior do que um jovem que entrou de cabeça baixa, não falando com ninguém, não sabendo se comunicar. Esse jovem, na formatura dele, vai nos olhar nos olhos e vai nos dizer por que ele vai dar certo na vida. Isso aí é impagável. Né? Isso aí é uma lembrança assim, impagável, né? E é uma coisa que acontece com cada um desses jovens. Né? Todos eles
vão falar a mesma coisa, né? Então, para isso é que nós damos muitos exemplos para eles durante todo o desenvolvimento do projeto. Faz toda a diferença, né? É a coragem que vai se multiplicando, a coragem que o Geraldo teve lá atrás para dar esse primeiro passo, a coragem que cada um de vocês teve para entrar nessa rede e fazer com que essa rede pudesse crescer, tanto do ponto de vista de número, mas também de governança, que falamos bastante aqui. A coragem de cada parceiro, estou vendo os nossos mantenedores aqui, aproveito para agradecer muito os nossos mantenedores institucionais, os nossos mantenedores de rede, cada parceiro que dedica, que também acredita, como essas lideranças que estão aqui conosco, que precisamos ir além de dar o peixe, que a gente precisa ensinar. E essa coragem que nós herdamos lá do Geraldo Link, que ela é compartilhada, ela precisa chegar no nosso jovem, para que ele também tenha coragem de fazer a sua pescaria, de conquistar tudo aquilo que precisa. Eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, por terem construído essa história, porque o Brasil precisa de boas histórias. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Nós sempre queremos estar do lado do pescar. Isso. A gente sai de pescar, mas o pescar não sai daqui. Não sai de nós. Ó, tá gravado isso, hein? Tá gravado. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, hein?